No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, episódio muito especial hoje. Antes da gente apresentar aqui o nosso convidado, pedir para você já se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar com todo mundo esse podcast muito bacana, hoje 167. Muito obrigado à sua audiência, fechamos o mês de março aí, né, um podcast destinado só para as mulheres no mês de março, chegamos a quase 100 mil visualizações dos episódios completos, então para mim é uma alegria muito grande, muito obrigado a toda a galera pela audiência, todos os parceiros e patrocinadores, beleza? Começar a falar de uma novidade, a partir de hoje com a gente por aqui, Oreb Comunicação, mandar um beijão para a Cris, para nossa querida Thaís, a Oreb já é uma empresa, já fazia bastante coisa juntos, né? E agora, a partir desse momento, vai estar gerenciando também aqui a nossa agência de marketing. Então, muito obrigado, sejam bem-vindos ao Oreb Comunicação com a gente a partir de hoje. Então, para você que precisa de uma empresa para fazer o gerenciamento das suas redes sociais, para poder fazer a captação de áudio, vídeo, para você que precisa fazer aí as suas relações públicas e tudo mais, entre em contato com a Oreb, principalmente o seu evento. Quer fazer um evento, precisa de alguém para poder organizar tudo, a Oreb faz isso também, tá bom? A partir de hoje, junto com a gente por aqui, no Ar com Hamilton Trevisan. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas em Rio Preto e região é no Fernandão. Gente, tem um novo jingle que tá rolando do Fernandão, que é muito bacana, fique ligado para você já acompanhar, e também as promoções. Você sabe que no Fernandão tem preço baixo de verdade e qualidade e quantidade. Para sua empresa, para você que tem bar, comércio, precisa de bebida de quantidade, o Fernandão tem para você. Entra no QR Code aí e você já vai ser direcionado, tá bom? Agradecer a Montana Automóveis. Semana passada teve o Acelera Montana, foi sensacional, mais de 52 carros vendidos e na Montana você sabe, né? Você tem carros seminovos com até 2 anos de garantia. Entra no QR Code para você saber das novidades, inclusive vem muita coisa boa por aí. A Montana que está com praticamente 3 lojas em Rio Preto e você vai encontrar o carro que você procura. Pode ser um utilitário, uma SUV, pode ser um carro de passeio, tudo isso com aquele preço especial, condições especiais para você realizar o seu sonho. Agradecer também o Sanso Estúdio Automotivo, aquele lugar que trata do seu carro como se fosse deles. A instalação de PPF, vitrificação, polimento e deixa o seu carro totalmente higienizado, tá? Você sabe que tempos de hoje em dia, né, principalmente aqui em Rio Preto, tempo muito seco, é sempre bom você estar com o carro sempre daquele jeito, no trato, no capricho. Fale com a galera do Sanso Estúdio Automotivo. Agradecer ao Instituto Paulo Botura, para você que precisa cuidar da sua saúde, a saúde da sua boca, aquele sorriso especial que é o seu cartão de visita e principalmente aqueles cuidados, né? Você sabe que lá você pode fazer não só uma simples obturação, como tratamento de canal, colocar também o seu alinhador e o mais bacana, com aquele preço especial e com a qualidade do Instituto Paulo Botura. Agradecer a Tiflow. Começa agora dia 9 o Mega Bazar Tiflow, cara, tá bombando as redes sociais, corre agora aí no @Bazar Tiflow, você vai entrar no Instagram, tem um link, você vai ser direcionado para as plataformas, inclusive tem um grupo que vai ter uma promoção especial, você pode ganhar brindes e tudo mais, tá? Agora, se você quiser visitar a loja, você tem 10% de desconto pelo site, só você colocar o cupom NOAR com Hamilton Trevisan. Agradecer ao Bola Pneus, nosso grande parceiro, Bola Pneus Centro Automotivo em Mirassol. Você sabe que para poder cuidar do alinhamento, balanceamento aí do seu pneu, freio, amortecedor, você precisa sempre ter alguém de confiança, qualidade absoluta e muita honestidade. Credibilidade de muitos anos é Bola Pneus com a gente por aqui. E pra gente fechar essa primeira parte dos patrocinadores, falar da Bela Capri. A Bela Capri, você sabe, é a pizza mais deliciosa. Daqui a pouquinho vamos estar saboreando uma deliciosa Bela Capri. Muito mais fácil você comprar pelo aplicativo, tá? Comprou pelo aplicativo, chega rapidinho pra você, menos de 10 minutos. Ou então você entra, pede, passa por lá e já retira a sua pizza com a Bela Capri. Certo? Bora lá então, bater um papo muito bacana. A gente vai falar hoje sobre corrida de rua, maratona, sobre movimentação e qualidade de vida, além de negócios e muito mais. Hoje estou recebendo aqui no Ar com Hamilton Trevisan, nosso querido Rangel Rodrigues. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço, Hamilton, aí o convite para falar um pouco sobre a minha vida e sobre os meus negócios e falar sobre saúde.
É isso aí. O Rangel, conheci ele fazendo o NPC, né, aqui em Rio Preto. Sim. E ali criou essa amizade. Eu sempre falava, cara, eu vou levar o Rangel pra gente poder bater um papo, trocar uma ideia. E na época, né, eu sabia que o Rangel já era atleta e fui começar a acompanhar, né, as redes sociais dele para ver realmente. Aí que eu percebi que era um triatleta, fui saber um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais sobre a vida dele e também sobre a RR Treinamento. Mas antes da gente falar sobre tudo aquilo que está acontecendo hoje, Maratona de Boston, final de semana, a Seguralta Marathon e tudo mais, eu queria que você contasse um pouquinho quem era o Rangel antes de ser o Rangel Rodrigues, antes da RR Treinamentos. Bom, beleza, tudo bem? É uma história longa aqui que a gente pode resumir. Eu sempre fui uma pessoa voltada com o esporte, né? Sempre comecei, para falar a verdade, comecei no esporte para perder peso, para emagrecer, isso lá antes de 1994, vamos Sim. colocar assim, eu fiz faculdade de Direito, né? Estou formado em Direito, formado em Contabilidade, também formei em Educação Física agora mais recentemente, mas comecei a atividade física para perder peso, e isso foi ganhando volume, comecei a correr, mas também passei por todos os processos que meus alunos passam hoje, caminhada com corrida, tudo até poder desenvolver de uma maneira que não era nem coordenada. Eu corria todo dia 1 hora antes de fazer musculação, uma coisa meio desorganizada, mas sempre fiz atividade física. E aí, com o passar do tempo, eu na infância fiz natação, tudo. Era uma pessoa que eu sempre gostei de pedalar. Recebi alguns convites para começar no triatlon. Isso foi lá em 2005 que eu comecei no triatlon e fui desenvolvendo a modalidade até, levo jeito pra coisa, fui tendo alguns resultados. E aí, em 2010 que eu comecei a fazer o triatlo de Ironman, de longa distância aí, né? Que aí isso tomou aí de 2010 a 2022, foi o último ano que eu fiz Ironman. Aí foram 12 Ironmans, 18 70.3, 4 vezes para Mundial no Havaí, pódio mundial de 70.3 na África, mundial de 70.3 na França, enfim, viajei aí. Eu falo assim, eu conheci o mundo por causa do esporte. E nessa época você era só o triatleta, você ainda não tinha a RR. Não. Eu treinava em outras assessorias, Sim. sempre treinei em outras assessorias da cidade e não tinha a RR. A RR nasceu de uma necessidade. Eu, um pouco antes da pandemia, eu tive a oportunidade de fazer educação física, que é uma coisa... Na época, quando eu entrei para Direito, eu passei na Faculdade Federal de Rio Claro, Educação Física. Em 94, o pessoal, Sim. não, faz Direito aqui, fiz Direito, não fiz Educação Física. Mas sempre ficou no fundinho uma vontade. Depois de formado, solidificado, falou, estava morando do lado da faculdade. Aí o pessoal, não, vem aqui que você tem uma bolsa de estudo, pode fazer a faculdade. Aí eu entrei e fiz Educação Física. No final do curso de Educação Física veio a pandemia. A gente trabalha com evento, né? A gente vai falar sobre isso. Eu tive a necessidade de me desfazer de quase todos os meus bens materiais para poder passar por aquele período. Quem trabalha com evento, não teve evento, Exatamente. A gente passou por essa. E a assessoria nasceu desse momento de necessidade. Estava formado, não corria atrás, era uma coisa que eu mexia, tudo. E aí foi desenvolvendo gradativamente, aí, tendo essa qualificação, os alunos foram procurando, a gente está aí com uma quantidade espetacular de alunos aí esparramados aí pelo Brasil e pelo mundo. Ô Rangel, você sabe que eu acho que vai completar, esse ano deve estar completando uns 10 anos que eu fiz a minha primeira corrida, né? Apresentei a minha primeira. Uhum. E de lá para cá a gente vem acompanhando, né, todas as etapas, novas corridas que surgem, e a gente vem acompanhando também essa transformação. As pessoas que antigamente iam só para uma academia para poder entrar em forma, fazer uma musculação, e depois começava a fazer uma caminhada, começou a correr, começou a ter gosto, e aí até partir para as provas mesmo e falar, não, eu quero fazer um Iron, por exemplo, eu quero já começar a fazer uma maratona. Você acompanhou tudo isso de perto,
através dos eventos que você faz, das provas que você fez também. E a gente vê hoje, pelo menos está por alto, não sei se é oficial ou não, que esse ano a gente está batendo praticamente quase 60 provas em Rio Preto. Isso. É praticamente quase todo final de semana tem uma prova. Uhum. Cara, o que aconteceu? Que boom que aconteceu para que todo mundo começasse a correr, desenvolver, né, esse gosto pela corrida e principalmente esse crescimento de eventos, não só aqui de Rio Preto, com as assessorias de Rio Preto, mas de outros lugares que vêm até aqui e viram em Rio Preto uma oportunidade, uma coisa diferente em relação ao esporte. Tá. Para ter um parâmetro, o ano passado, São José do Rio Preto ganhou como a cidade que mais organizou corrida numa determinada região, que inclui Franca e Ribeirão Preto. Sim, Então, a sim. gente foi uma das cidades que mais organizaram corrida. Esse ano, como você disse, a gente está para 54 corridas no ano em São José do Rio Preto. Se falar só de corrida, Sim. a hora de você falar que tem o triatlon, tem prova de mountain bike, caminhada, a gente passa aí fácil de 70 eventos no ano esportivos. O que a gente percebeu foi a pessoa troca de hábitos. Não existem mais hábitos noturnos. A pessoa sai para ir para uma balada, beber uma cervejinha. A pessoa trocou isso por uma geração saúde. A pessoa troca, vamos dizer assim, os nossos alunos lá, o rolê de final de semana, aí na tenda da assessoria, praticar Sim. atividade física, tá entre os amigos de assessoria, acabou virando uma comunidade, uma tribo ali das pessoas que praticam atividade física e cultuam a saúde, né? Então a gente viu esse lado das pessoas deixaram de, bebida alcoólica. Você vê, eu mesmo tô cortando, até lá em casa, se você for ver, no freezer tem a minha cota de cerveja zero. Sim. Eu tô acostumando com isso, né? Tirando do meu convívio a bebida alcoólica. E isso dentro da assessoria a grande maioria tá fazendo. E aí você vê que acaba replicando para as outras também, né? E é um gosto, né, cara? Porque a pessoa quando começa a correr, eu lembro que em 2000, um pouquinho antes da pandemia, a academia que eu treino hoje, a Go Hit, ela era Team Nogueira. E lá cada dia tinha o Never Quit Fit. Então, cada dia era um exercício. Um dia a gente fazia o boxe, outro dia era jiu-jitsu, outro dia alguma coisa e tal. E tinha o cross-training. Eu tinha medo de correr, porque eu era muito obeso. Eu tinha medo de correr, cair, machucar, alguma coisa assim. E, de repente, eu comecei a pegar gosto. Fui perdendo medo, né, na época. Então, saía da academia, dava uma volta, ia até lá o shopping, voltava e tal. E eu começava a perceber, assim, que a galera que tava no pique eu chegava, tipo, 30 segundos, 40 segundos depois. Eu falava, tá bacana isso aqui. Perto. Só que aí depois entrou a pandemia, engordei quase 30 quilos, não fiz mais nenhuma prática. E a gente que acompanha o esporte, que tá no meio ali, a gente vê o seguinte, que é uma coisa que puxa. A família tá indo. Então, você vê uma amiga que entrou numa assessoria ou que ela tá fazendo a corrida, na próxima prova ela já trouxe uma amiga dela, na outra prova vem o pai e várias idades. Hoje, por exemplo, eu tenho um amigo meu, o Jean, que é da imobiliária. O Jean já tá levando a família inteira, a esposa dele levou a família inteira para correr. Então a gente percebe que realmente assim vem aumentando o número e não era uma modinha, porque cada ano que passa aumenta isso. E essa outra troca que você falou também, que a gente tem percebido. Os barzinhos cada vez diminuindo, ou o pessoal ficando só até umas 11 horas, meia-noite, indo embora para casa. E a quantidade de marcas, né, de bebida alcoólica que agora tem também o zero, cresceu infinitamente. Assustadoramente. Você falou família. Na assessoria tem diversas famílias, de 3, 4 pessoas que estão na assessoria. Até hoje está entrando o marido de uma das alunas, que aí a prima estava com o marido também. Então, lá em 4 pessoas, outra família de 3 pessoas, pai, mãe, filha. Então, assim, a assessoria, todo mundo vai pegando gosto e vai vamos dizer assim, criando esse hábito de estar podendo praticar atividade física. Se for 5h30 da manhã aos sábados na represa, você já nem encontra lugar para estacionar o carro. 6 horas, você já não para em mais nenhum lugar ali. E tá tudo lotado.
O pessoal que está assistindo a gente, não esqueça aí para você poder participar do chat, tem que estar inscrito no canal, então se inscreva, menos de 1 minuto já está liberado. Manda sua pergunta aqui pro Rangel, a gente troca uma ideia. Tem uma perguntinha aqui da caixinha de perguntas do Instagram que eu deixei hoje também. Rangel, hoje você é uma das referências, todo mundo vê você como um triatleta que disputou várias provas no Brasil e fora do Brasil. Na época que você começou, tinha alguém que você se espelhava e falava, pô, esse cara é bacana, eu vou acompanhar os treinos dele, eu vou ver aquilo que ele tá fazendo para eu poder ter um norte? Teve muito atleta de fora do país que teve espelho, mas aqui dentro do Brasil teve, sim. Atletas até da minha categoria que eu sempre... Belarmindo, ele tem assessoria, tudo, é um atleta que sempre foi um espelho, é um cara muito dedicado, ele é mais ou menos da minha idade, da minha categoria, mais ou menos da minha idade, é um espelho, e diversos atletas. José Graça também tem até um podcast, tudo, ele hoje mora no Havaí, a gente teve junto quando competiu, também é um bom espelho, uma pessoa dedicada que tem um desempenho espetacular, hoje ainda pratica um dos melhores do mundo na modalidade. Entendeu? Esses são alguns dos espelhos que eu tive, que eu levo aí por admiração. Tem uma época que eu tive uma participação muito bacana com um nutricionista especial, provavelmente ele vai assistir depois aqui, com o nosso querido Fernando Loria, que também, né, é uma máquina de resultados na época dele que fez aí, uma pessoa sensacional. A gente percebe também essa questão de as provas. Então, a gente tem hoje uma mulher aqui em Rio Preto, várias mulheres que participam, mas, por exemplo, a Mari já esteve aqui junto com a gente, contando a história dela, a trajetória dela, principalmente nas provas fora. A gente percebe também que é muito diferente, né? Tem aquela atmosfera da viagem que você vai, um ambiente novo, mas você, quer ir para Boston, Chicago, algum lugar desse jeito para poder fazer. É muito diferente as provas fora do que aqui, ou o Brasil já está praticamente igualando em relação à qualidade, os equipamentos e tudo mais que o pessoal faz? A gente pode falar, quando a gente está na nossa cidade, você não vive muito o espírito da prova. Que eu posso falar que nem eu fui para o Havaí 4 vezes lá, 2014, 15, 16, 17. Todas as provas na ilha de Kona, né, Big Island. Lá eu chegava tipo 15 dias antes e ficava mais 5 dias depois. Todo esse período você vivencia a prova, porque todos ali estão com o mesmo intuito de competir. Então, você vive, uma grande família do esporte, todo mundo perto. Então, aquele clima é muito favorável e as pessoas se sentem contagiado, tá? Já que nem eu fui uma vez na França fazer o 70.3. Já, como é uma cidade grande, maior, não tem tanto clima de prova. Por quê? Porque as pessoas dispersam. A Europa, a pessoa chega em cima da prova, entendeu? Fui para Porto Elizabeth, na África do Sul. O clima também era mais ou menos assim, o pessoal chega em cima da prova. Agora, se a gente pensar que a Maratona de Boston, que eu vou ir agora no dia 20, não estou tendo tempo de vivenciar por causa dos compromissos profissionais aqui, mas você vê que tem toda uma atmosfera que vai sendo criada com as pessoas ali, entendeu? Em São Paulo, quando a prova, a maior parte dos corredores, como um SP City, por exemplo, a maior parte dos corredores são da própria capital. Então, as pessoas não vivenciam ali. Essas provas que têm reconhecimento mundial, têm essa vivência, vamos dizer assim, esse calor, esse clima. Por quê? Porque ela enche de pessoas de outros países que criam esse clima de euforia para aquele evento, né? O pessoal não vai só no dia da prova, né? Eles chegam antes. Chega com antecedência. Tem aquela network, aquela troca de experiência, compartilha agora um monte de indo coisa. lá para Boston no dia 17, a prova no dia 20. Então, 3, 4 dias antes. Você tem eles criam várias... vamos dizer assim, tem uma festa pré-prova, uma corrida curta pré-prova, tem um evento pós-prova. Então, tem várias... atividades que criam essa ligação entre os atletas. Rangel, hoje qual que é a prova mais desafiadora que tem no mundo, assim, que todo mundo quer participar, quer pelo menos terminar a prova, né? É muito relativo quando a gente fala em prova desafiadora, né? Assim, eu sou uma pessoa que não foge muito de trivial. Hoje eu acho que a prova, assim, uma prova desafiadora é o cara fazer um Ironman. Tudo bem, tem 10 Ironmans, prova aí que 2 Ironmans, enfim, eu acho que
a gente, assim, eu sempre considero as provas desafiadoras aquelas que têm bastante volume de gente praticando, que tem uma maior, vamos dizer assim, um maior reconhecimento. E hoje em dia eu falo que o Ironman, que é o que a maioria das pessoas buscam. Aí hoje eu tenho diversos alunos galgando para fazer o seu primeiro Ironman. E a preparação é muito diferente, né? São vários anos de dedicação. A gente, assim, eu sempre considero a pessoa pelo menos treinar 3 anos, apesar de que tem algumas pessoas que querem fazer em menos tempo. A gente sempre coloca, vamos lá, 3 anos, passa por provas menores, outras experiências até chegar no Ironman. Manda um abraço para o nosso querido, tá aqui, Andrelo de Matos, tá junto com a gente aqui. A Tainá também tá mandando boa noite pra gente. Fernando Loria, nutricionista, tá aqui, ó. Esporte Transforma. Grande Fernando, um abraço pra você. O Diego Ribeiro também, boa noite. Esse é cascudo, né? A Tatiane Baroni, boa noite, Hamilton. Que orgulho do meu compadre, né? Que tá junto com a gente. Junto com a gente por aqui. E para você que tá assistindo, quer mandar seu recadinho aqui, trocar uma ideia com a gente, se inscreva no canal, ativa as notificações aí, já troca uma ideia, manda aqui pra gente, pro pessoal poder estar participando. Tinha deixado uma caixinha de perguntas no Insta. A Vanessa colocou assim, né? Como foi o seu primeiro contato com como foi o seu primeiro contato com a corrida de rua? Você já explicou mais ou menos pra gente quando foi que começou, né? E se você lembra daquela sensação de ter terminado a sua primeira prova? Lembro, assim. Vamos colocar assim, a primeira prova mais importante que eu fiz foi a meia maratona do Rio de Janeiro. Isso foi há muito tempo atrás, assim, eu não vou conseguir precisar se foi 2004, 2005, aí eu já corria. Eu fui a convite, eu corri com o pessoal da Corpore ali, convidado deles, eu nem treinava lá, hoje eu treino lá, eu sou parceiro lá deles, e fui convidado, vamos lá, tudo, fiquei junto com o Olavo Tarraf ainda na época lá no hotel, e foi a primeira prova que eu senti vamos dizer assim, esse gostinho, putz, como isso é bom. Foi uma prova grande, com lá seus 20 mil atletas, tudo, e foi bem gratificante terminar. O Jefferson perguntou aqui, quando foi que você viu que realmente isso tinha se tornado uma coisa séria? Era isso mesmo que você queria para sua vida? Vamos dizer assim, com relação ao esporte, falando de corrida, acho que nesse dia eu percebi que eu corria bem, vamos dizer assim. Mas com o triatlon foi na primeira vez que eu fui para o Havaí, que foi em 2014, que eu tive um bom resultado aqui, e aí eu vi que eu conseguiria desempenhar um bom papel aí com o triatlon. Tinha uma boa corrida, acho que é muito importante para o triatleta de longa distância ter boa corrida, e eu sempre tive uma boa corrida que me ajudava a ter um pouco de destaque. Falando um pouquinho sobre o NPC 100, a gente tem natação, depois a bike, e o pessoal termina na corrida dando todos os 100 quilômetros, né, que o pessoal faz. A gente sabe que tem o atleta que faz os 100 quilômetros, que tenta fazer os 100 quilômetros, e tem também o pessoal, a equipe dele que junta para poder fazer. Mas, em outros lugares, é meio que uma rotina os 100 quilômetros, né? Isso. Aqui pra gente foi uma coisa meio diferente, uma coisa para poder trazer. Quando bolaram isso, de fazer o NP100, como foi que o pessoal reagiu, principalmente à última prova, que são os 100 mesmo? A gente trouxe gente de fora, a gente sabe que veio os pica para cá, mas isso aí deu uma estimulada maior em relação ao pessoal fazer não só corrida de rua, mas tentar se desafiar um pouco mais e partir para poder fazer o triatlo? Sim. Quando a gente colocou o NPC 100, que foram 2 anos, esse ano provavelmente vai ter novamente, eu não sei se no mesmo formato, sim, do só sprint e o triatlon olímpico, mas trouxe, eu falo como assessoria, e os outros donos de assessoria também podem até se manifestarem aí. Trouxe muitos novos atletas procurando esse desafio, tá? Hoje na assessoria a gente tem diversos atletas que eles vão engateando para o triatlo, eles começam com a corrida, aí eles compram uma bike, começam a aprender a nadar. A maior dificuldade hoje do atleta é a natação. Sim. Você pensar que a natação é um esporte, ou você aprendeu de criança, ou você vai apanhar bastante para aprender depois que já está adulto, porque é um esporte que é de muita técnica, não precisa só de força, é um esporte que depende de técnica.
Então, a gente tem muitos alunos que estão ali galgando os passos para poder aprender a nadar e aí passar para o triatlon. Tem vários que pedalam e correm, mas a natação está engatinhando. Mas a gente vai colocando essa sementinha para fazer. E isso foi muito pelas provas de triatlo que teve aqui. O NPC 100 chamou muita gente para o esporte de endurance, né? Para o triatlon de longa distância. Tem uma outra coisa bacana que a gente percebe também, que é assim, o pessoal tá querendo sempre ter os seus acessórios sempre atualizados. Um tênis bacana para correr, uma bike bacana para poder fazer, uma roupa para poder entrar na água. E isso gera um negócio gigantesco. E a gente vê que é um crescimento muito grande, de ano a ano, né? E principalmente em relação às marcas. E tem marcas até que surgiram e que a gente nem conhecia e de repente já domina e tem tudo isso aí. Hoje a gente sabe que tem um custo também para você poder estar participando disso, mas ao mesmo tempo, quando você entra você vai disputar um NPC 100 ou você vai entrar num triatlo um pouco menos, alguma coisa em relação ao que você vai fazer, a gente percebe que a galera ela tem a participação de querer experimentar, ver como que funciona, mas depois ela já começa a se desafiar. E é isso que eu acho que é o combustível, né? De fazer com que ela não desista e bata sempre os seus números e fala, pô, não deu certo, alguma coisa assim. Ou no meio também da prova, machuca, alguma coisa nesse sentido. A gente percebe também a preparação mental, porque na hora que o pessoal sai da água, que eu percebo, pô, é muito complicado. A natação realmente ela tem um esforço muito grande, né? E a pessoa... Sai aquele uff. o cara já sai e já vai pra bike para poder fazer. Só que tem todas as técnicas. A bike você tem que você não pode estar do lado do outro, tem que ver. É meio complicado, tem as regras e tudo mais. Hoje o atleta, ele já está mais acostumado a não só participar, mas a competir também. Sim. A gente estimula os atletas a quererem participar primeiro e não se preocuparem com o desempenho. Mesma coisa que você falou dos materiais. Se você quer começar, não precisa começar com o melhor material, com os equipamentos mais caros. Você pode começar com a bicicleta, no triatlo, com a bicicleta de mountain bike, não tem problema nenhum. Você vai, ao passar, pegou gosto com a coisa, vai valer o investimento? Pode investir num equipamento melhor. Entendeu? Mas você pode começar com equipamento barato. Tem diversos alunos que começaram com bike mais simples, tudo, e foram pegando gosto. E podem continuar com bike simples, entendeu? Agora, o cara vai pegando gosto. Eu falo, a hora que ele participa de uma primeira prova, não tem mais escapatória. Porque a vibe que tem, o fato de você, nadar, pedalar e correr, fazer o multi-esportes, o cara se apaixona por aquilo. Entendeu? Então é complicadíssimo. O cara que não quer entrar nesse mundo e que acaba sendo um mundo que gasta, mas evita. Porque se fizer a primeira vez, não vai escapar. O que eu dou de conselho o cara que quer fazer um Ironman, vai para Florianópolis no final de maio e assiste a prova. Você vai fazer. Não, você sai convencido. Porque é uma coisa assim, é impressionante, né, cara? É um ambiente que realmente, assim, você tá ali, você vê... A gente acompanha muito, né, quando a gente tá na prova, a hora que a pessoa chega, a hora que ela cruza a linha de chegada. A chegada é sensacional. Mas assim, ali mostra realmente, eu concluí a prova, né, cara? Eu vim, me dediquei. Tem gente que chega machucado, tem gente que chega com câimbra, tem gente que chega com dor, mas a pessoa, ela quer cruzar a linha de chegada, né, cara? E não é só de um Ironman, tá? Não é só de uma prova... vamos colocar... O dia que eu mais comemorei na minha vida foi a chegada da minha primeira maratona. Vamos colocar assim, eu já fiz 12 Ironmans antes da minha primeira maratona. Corri diversas vezes 42 quilômetros em treinamento. E no Ironman termina com a maratona. Mas a primeira maratona que eu fiz o ano passado, que me deu a classificação para Boston, foi o segundo lugar da minha categoria na SP City, foi uma das provas que eu mais me emocionei, assim, pelo fato de ter conseguido atingir meus objetivos, ter conseguido, chego no tempo ideal e ter feito a minha primeira maratona, que, assim, foi muito emocionante. Foi uma das coisas que mais me contagiou em eventos esportivos, foi essa prova agora, depois de, vamos colocar aí, 15, 20 anos no esporte. Então, todo mundo vai ter o seu momento, não pode ser no começo da carreira ou pode ser mais para frente.
tem aquele dia que vai ficar marcado. Esse, pra mim, foi um dos dias. Ó, falando só rapidinho aqui pra gente fazer um comparativo para quem vai assistir, para quem tá assistindo agora e vai assistir depois, pro pessoal poder saber. Quando a gente fala do NPC 100, a gente fala em 8 km de natação. Não, NPC 100 é 2 km de natação. 2 km de natação. 80 km de bike e 18 de corrida. Tá. Você vai fazer o Iron. Quanto que é o Iron? O Ironman é 3.800 metros de natação, 180 km de bike e 42.200 metros de corrida. Cara, é impressionante, né? Bastante. E isso você faz num tempo... Meu melhor tempo foi 9 horas e 4 minutos, que é esporte contínuo. Hoje, o recorde, assim, gira em profissional, 7 horas e 30 e pouco, 7 horas e 29, uma coisa assim. Nossa. É muito rápido. Cara, é demais. Os né? caras conseguem pedalar 185 para 45 km de média. Eu sempre falo, quem pedala, põe 45 km por hora na bike e vê quantos quilômetros você consegue fazer. O cara faz isso durante 180 km e sai para correr 42 como se nada tivesse acontecido. Porque eu vejo, principalmente em relação ao NPC, a hora que o cara cruza a linha de chegada ali, cara, o cara tá inteiro, né? É óbvio que tá cansado, mas ele tá inteiro. E a gente ainda tem que entrevistar o cara ali na hora e ele chega fala... todo lúcido. Fala, mas não é possível, cara, né? Pra eu poder sair de um lado pra ir pro outro, eu perdi o fôlego e o cara fez isso aqui. Ó, enquanto o Rangel toma uma água aqui, deixa eu falar da Tricolor Informática. Tá rolando uma promoção bacana que a Copa do Mundo tá chegando e a Tricolor vai ter um montão de prêmios pra você. Tem camisa oficial, tem mini bola oficial, você vai poder pegar vouchers ainda em prêmios em dinheiro, tá? Entra lá no Instagram da Tricolor Informática pra você já saber como é que funciona, faça suas compras, pega o seu cupom e boa sorte pra você. Agradecer a Ana Campos, consórcio e consultoria. Cara, o seu sonho de ter a sua casa, o seu carro, o seu caminhão, a sua viagem é com a Ana Campos Consórcio e Consultoria. E você é contemplado até a 4ª parcela em contrato. Agora, você quer trabalhar com consórcio? Que legal. Você pode fazer as mentorias, entrar nesse mundo que, cara, é sensacional. Você vai ganhar uma grana bem bacana com isso e poder transformar a sua vida juntamente com a Ana Campos, parceria com o Consórcio União. Entre em contato, participe das lives todas as semanas para você poder conhecer um pouco mais. Ou para você entrar como vamos dizer assim, no mundo dos consórcios, ou para você fazer o seu consórcio e realizar o seu sonho. Deixa eu agradecer a nossa nova parceira também, a China Fair por aqui. Logo, logo, nós vamos estar trazendo a galera da China Fair para falar com a gente. Cara, tem produto novo todo dia, lançamento e de todas as coisas, tá? Maquiagem, produtos para você, tem coisas para você comer, tem coisas para tudo que você imaginar na vida, a China Fair tem com a gente. E logo, logo a gente vai estar trazendo um episódio especial para poder contar desse mundo que encanta todos os dias. É lançamento todo dia. Se você for hoje lá, tem coisa nova, amanhã também tem e é muito bacana. Então seja bem-vinda também a China Fair com a gente, um mundo de variedades para você. Deixa eu mandar um beijão para a Ananda e toda a galera da loja Espírito Santo. Para você que gosta de viver a sua fé com os melhores produtos católicos e também com o Fala Senhor. O Fala Senhor, ele é um devocional incrível. Ele tem o evangelho do dia e todos os dias de manhã você pode ler o evangelho, você vai interpretar e tem inclusive o estudo ali, você pode fazer as suas anotações, tá? Vai lá no espiritosanto.rp para você conhecer a loja que agora está ampla, tem também um vestuário católico sensacional e vale muito a pena. Agradecer a Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel, mais de 40 anos de tradição em Rio Preto, carnes inspecionadas todos os dias. Lá você vai encontrar também o kit mistura, que são as carnes fracionadas, né, para você durante a semana inteira. Para você que é um atleta, precisa ter ali sua proteína mais magra, você vai encontrar o kit mistura light também, que é sensacional, tá? Entra em contato com a Casa de Carnes Roseiral, final de semana tem aqueles assados incríveis. Agradecer a St. James Barber Shop, aquele lugar diferente para você cortar o seu cabelo e fazer a sua barba, uma experiência diferente. Fica ali na Praça do Vivendas, tá? Lá você pode ter não só o seu corte de cabelo, a sua barba, tem também aquele bar especial e na St. James você tem o dia do noivo e muita coisa bacana. Entre em contato com a St. James Barber Shop. Pra gente fechar mais essa parte dos patrocinadores, agradecer a Interessências, que é a loja mais perfumada aqui de Rio Preto. Você encontra matéria-prima para você poder criar o seu perfume e tem os perfumes das melhores marcas também. Interessências.com.br.
@Interessências no Instagram. A Prime LED, que você sabe que é a nossa grande parceira, tem os LEDs espalhados por toda São José do Rio Preto. Você tem LEDs a partir de R$ 12 por dia, pacotes especiais para você fazer a divulgação da sua marca. Você sabe que quem não é visto não é lembrado e o seu produto você também não vai conseguir vender. Então entre em contato com a Prime LED e faça essa virada de chave. O nosso querido Rangel está recebendo de presente uma caneca aqui da Encantar e Mimos Afetivos, personalizada com o nome dele aqui para ele guardar de recordação. Se você quer dar um brinde especial para sua empresa, um presente, uma cesta especial, entre em contato com a Encantar e Mimos Afetivos com a gente por aqui também. Agradecer a galera que está ao vivo por aqui, ó, Ricela Baldim. Boa noite, pessoal, tudo bem? Acho o máximo quem consegue correr. Eu corro um quarteirão e já parece que eu vou infartar, né? O Caio Rezende tá mandando aqui pra gente, Rangel no cenário da corrida. Você considera que no futuro a maratona será a distância favorita dos brasileiros, assim como a meia é hoje, ou permanecerá como algo mais restrito? Eu acho que todo mundo está encaminhando para... Hoje, o grande desafio do corredor é correr a maratona. A gente vê ali os alunos que chegam na assessoria, eles preenchem uma anamnese e a gente pergunta qual que é o objetivo dele ali, né? Vamos colocar aí que 70% é correr uma maratona. Tem aqueles que querem desenvolver tudo. Eu quero melhorar meus tempos no 5, no 10, quero correr uma meia. Mas a grande maioria tem a vontade de correr uma maratona. O Ítalo tá falando aqui, ó. Boa noite, esse é o nosso coaching, ele é o cara. Quem mais? A Tatá. Tatá tá mandando aqui o melhor de Rio Preto e região. Valeu. E o Rodrigo também, o Rodrigo Garbellini, né? The Man, The Legend, né? O homem, a lenda. Ô Rangel, você tá também na preparação logo Boston, né? Tá chegando aí. A gente sabe que para quem é triatleta, principalmente para você viajar o mundo, fazer as competições, além de muito treino, uma disciplina muito grande, a mentalidade tem que ser uma coisa realmente absurda, mas tem também os parceiros, os colaboradores, a galera que acredita em você. E que hoje isso é parte fundamental. A gente tem percebido também a quantidade de empresas que estão acreditando nesses atletas, né? Estão vendo que realmente, assim, não é só a questão de só ter a marca, é um investimento para que realmente o atleta possa fazer as marcas dele, fazer as disputas. Essa é uma parte importante também, né? Esse negócio que virou essas provas. Sim. A gente está aí, falando no contexto total, a gente está aí com a parte da SBR Esportes, que tem organizando a primeira maratona de São José do Preto, e a gente tem aí também a assessoria que várias empresas procuram para patrocinar e apoiar, fazer parcerias, né? A gente tem, que nem agora eu tenho um apoio da New Urbanismo a gente está desenvolvendo um trabalho bem bacana sobre o wellness para os empreendimentos deles. Sim. E ele tem essa parceria com a assessoria e comigo, que está me ajudando nessa caminhada para fazer a Maratona de Boston. A Seguralta, que está comigo desde 2015, entrou no esporte. A gente está aí para 11 anos envolvidos, tanto em eventos esportivos, como patrocínio no triatlon, ou mesmo nas corridas de rua. Farmácia de manipulação, a Forlab, farmácia de manipulação que está aí presente em todos os nossos treinos com os alunos. Vou colocar Aquavita, que o cara investe, está aí também no mundo das corridas e tem um produto que é do segmento. Sim. Café Macali, que é o pessoal que está aí desenvolvendo diversos produtos também, vai estar com a gente na assessoria. Então, imobiliária, se está aqui, parecer um jabá gigantesco, mas a gente tem diversos parceiros e todo mundo querendo o quê? Vincular a sua marca ao esporte. Tá? A gente tem empresas que falam, já vem com o seu pessoal aqui. Esse final de semana a gente fez um mega evento também, junto com a Hugo Fabre, onde teve lá mais de quase 400 pessoas fazendo o pré-evento da Seguralta Marathon, entendeu? E juntou mais de 400 pessoas. E é uma coisa impressionante porque, assim, a gente percebe que isso também movimenta essas empresas. Sim, movimenta. Quando tem as provas, a gente percebe que o pessoal dessas empresas, os funcionários, colaboradores, os proprietários, também vão participar, né? Sim, diversos. Vamos colocar assim, os colaboradores, eles requisitam as inscrições. A gente está aí com
a Seguralta Marathon. A gente tem inscrição para os colaboradores, foram mais de 150 cortesias distribuídas entre colaboradores, patrocinadores para o evento. Como que é realizar uma prova? Hoje até eu estava conversando com um amigo meu que ele falava assim, pô, cara, não sei o que lá, falei assim, cara, são detalhes que a pessoa não vê, ela não percebe. Desde do fechamento de rua, aquilo que libera para poder fazer, ter uma ambulância, ter um carro da polícia ali também, ter a estrutura, os staffs que ficam na prova, batedores, a galera que segue e tal. A gente sabe que é uma complexidade para poder fazer uma prova de 5, 10 quilômetros. A gente está falando, no próximo final de semana em Rio Preto vai acontecer um evento incrível que é a Seguralta Marathon. Pô, é muito grande. É um evento gigantesco, muita gente participando. E eu imagino como que é a preparação desse evento, né? Que já faz muito tempo, desde quando ele foi lançado. Em novembro. Como que é a preparação, né? A FICA, né? Para que tudo saia perfeito, para que tudo saia da melhor maneira possível. Esse tempo e a quantidade de pessoas envolvidas para poder fazer esse... Vamos trabalhar com números. A gente está aí com mais de 50 mil copos de água. Nossa. Temos 360 pessoas envolvidas no percurso da prova e arena. Vamos colocar ali, a gente tem 28 pontos de água esparramados pelo percurso. A gente vai trabalhar com 4 distâncias. São aí os 42, com mais 21, mais 10, mais 5. Todos eles têm os seus pontos específicos de água. Banheiros no percurso para maratona e para meia maratona. Atrações no percurso para, vamos dizer, estimular a pessoa que está correndo uma maratona. O cara vai sair lá do shopping Iguatemi e vai chegar até na rotatória que vai para Engenheiro Schmidt. Assim, 20 quilômetros de distância de um ponto do outro. Sim. E o cara tem que ter vamos dizer assim, uma atração no caminho. A gente está aí com quase 3 mil atletas inscritos na prova. É gigantesco o negócio, é gigantesco. A estrutura para fechamento de rua, a gente vai trabalhar com 4 ou 5 frentes fazendo fechamento ao mesmo tempo do percurso, para não atrapalhar o trânsito da cidade, por onde a prova passou, que ela não retorna, o percurso já vamos dizer assim, desmanchado para liberar o trânsito, o tráfego da população, que a gente tem que pensar que a gente está com 3 mil corredores, mas a gente tem mais de 500 mil pessoas na cidade. A gente ocupa de maneira civilizada a cidade e também desocupa a cidade com a corrida para o munícipe também aproveitar. Agora, que nem quarta-feira, a gente tem uma reunião da Secretaria de Trânsito, onde está envolvido Polícia Militar Rodoviária, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Comunicação, ônibus municipal e intermunicipal, a parte área de saúde. Então, todos os órgãos competentes da cidade vão estar envolvidos para poder fazer o ajuste final. Essa terceira reunião é o ajuste final para a prova. E sem falar que, assim, o pessoal que vai fazer a prova dos 5 vai ter a oportunidade de acompanhar, né, esses atletas e ver realmente como que funciona, seja a meia maratona ou a maratona completa. E isso é o mais legal, né, de você estar envolvido nisso, pegar metade de um dia para que você possa acompanhar, fazer essa troca de experiência, ver o pessoal de fora que vem, como que funciona tudo isso é incrível. Não, é espetacular. A gente vai ter as largadas lá, né? As largadas a prova no dia 12, lá no Shopping Iguatemi. O 21 e o 42 km largam às 5h30, os 10 km largam às 6 horas da manhã, 5 km vai largar ali 5h03, 6h03, 6h05, tá? Então, o pessoal que o mais rápido dos 5 km vai ali 17 minutos, tudo ele acaba. O mais rápido da maratona é 2 horas e... Vamos colocar 2 horas e 30, tá? Então você vê a diferença, né? Ali o mais rápido, vamos colocar 15 minutos o cara vai fazer nos 5 km. O outro mais rápido é 2 horas e 30. É um delay gigantesco. O cara correndo quase na mesma intensidade que o cara fez no 5, o cara tá fazendo no 42. Entendeu? Ou mesmo o cara do 20 km, ele vai fazer ali em 1h15, 1h12,
os melhores, assim. Então, vamos dizer assim, uma janela muito grande entre os 5 e o 42, mas nada que treinado o cara não chegue. E é gratificante você assistir. É uma aula de superação. Você vê as pessoas de todo o gênero, de toda, vamos dizer assim, porte físico que está chegando ali e consegue completar de maneira satisfatória a prova. Ó, o Michael mandou aqui pra gente, olha, uma vez eu fui disputar uma prova e durante a prova teve um momento que eu pensei que eu não conseguiria terminar, né? Mas ao cruzar a linha de chegada, foi incrível e passou todas as minhas dores e tudo que vinha na minha cabeça para eu desistir. Você já passou por provas que você falou assim, cara, não dá mais, eu vou parar aqui, mas alguma coisa fez você continuar e quando você cruzou a linha de chegada, você falou, tá vendo? Não desisti e consegui. Eu vou contar uma história. Eu fiz mais de 50 provas de triatlon ali, 60, 70. A única vez que eu desisti, uma vez só. Em toda a minha carreira de esporte, somente uma prova eu não concluí. Furou o pneu da bicicleta, não tive como arrumar. Eu caminhei durante 10 quilômetros até para sair para correr. Só que aí eu terminei com o pé cheio de bolha. Nossa. E aí, dali um mês, eu ia fazer o Iron. Eu falei assim, então não compensa eu continuar. Eu deixei de continuar pela sensatez de que daqui um mês eu tenho um desafio maior. Então eu vou me resguardar. Mas todas as outras provas eu sempre concluí. Por diversas vezes passou na minha cabeça o que eu estou fazendo aqui, o porquê que a gente submete o nosso corpo a esse desgaste, mas a recompensa da chegada diz tudo, você sempre vai voltar. Ô Rangel, a gente costuma dizer que é o seguinte, o atleta tem alguns inimigos, vamos dizer assim. Uhum. O atleta amador, qual seria o maior inimigo do atleta amador? O atleta profissional, você vai poder explicar melhor, mas o cara que está começando agora, aqueles percalços que ele vê, aquilo que ele acha que pode atrapalhar ele, qual que é o pior inimigo, aquilo que tenta tirar o foco dele de qualquer maneira? Vamos para exemplos. Hoje eu estava conversando com um aluno meu que está na Bélgica, ele vai fazer a maratona de Roterdã esse final de semana. E a gente estava discutindo qual que é o pace que ele vai fazer na prova. Ele tem toda a capacidade de correr para 5:15 de pace, é um pace legal assim para maratona, tudo para ele. Só que a maior preocupação dele é ele mesmo se sabotar. Então, Rangel, eu quero começar correndo a 5:30 e aí ver o que eu vou sentir, como é que é, porque se eu correr a 5:15 e no meio do caminho eu não me sentir bem, eu vou acabar desistindo. Então, o maior problema do atleta é ele mesmo e a cabeça dele. Nossa. Muitas vezes ele não confia nele mesmo. E esse é o maior problema. Eu acho que as pessoas precisam confiar mais nela. A gente é capaz de muita coisa. Basta a gente acreditar e confiar no todo o tempo que a gente se dedicou, todo o tempo que a gente treinou. Entendeu? Alguns aprendem isso de uma maneira mais fácil e começam a se superar. E essa é a grande diferença entre os atletas. Muitas vezes eles têm todos o mesmo potencial, porém um já conseguiu passar dessa trava que é o mental dele bloquear. E a grande maioria tem essa dificuldade de entender que ele é capaz, entendeu? E é complicado quando o cara não entende isso. Então você tem que explicar. Esse aluno, ele vai se surpreender nesse final de semana. E tem muita coisa que vão acontecendo em relação, inclusive, à tecnologia. Por exemplo, hoje o atleta mesmo que ele vai disputar as provas, ele não pode nem usar o fone. Isso. Tem muita coisa que atrapalha, principalmente em relação ao pace, outras coisas que as pessoas têm as informações de fora, né? E controlar isso fica cada vez pior, né? Porque é mais difícil. São detalhes que vão acontecendo, que de prova para prova vão evoluindo, e é troca de chip, é um negócio que acontece, são as dorzinhas de cabeça que só quem faz a prova sabe. E como contornar tudo isso? Tentar ser o mais simpático possível para quem está ali, porque quando você faz uma prova, o atleta ele é seu cliente, vamos dizer. Sim. E você tem que dar toda a atenção para ele, mesmo sabendo que realmente, houve uma falha, ele ele não quis fazer isso, mas tem os espertinhos, né? Como lidar com essas pessoas?
O grande lance é que para todo evento tem um regulamento. E esse regulamento está lá para ser seguido. A gente, obviamente que tudo tem um bom senso, tudo, mas na maioria das vezes o que a gente faz é seguir o regulamento para as provas. Entendeu? E a gente pede para a pessoa respeitar aquilo que foi colocado ali desde o começo da inscrição, né? A pessoa, quando se inscreve na prova, ele dá o de acordo para o regulamento. E é isso, a maioria das vezes, as pessoas fazem cumprir. Mas sempre tem muito bom senso em tudo que é feito durante as provas. Você sabe que a gente tem uma audiência aqui, principalmente hoje, a galera, os seus amigos, né? Ou tem não diversos. Não sei se são amigos de verdade. Não, a maioria tá querendo me derrubar, certeza. O Beto fez uma pergunta aqui totalmente relevante pro episódio de hoje. Ó, pergunta pro Rangel se correr muitas maratonas envelhece e faz cair o cabelo. E que ele é lindo. Ô Beto, o cabelo caiu com 18 anos, então isso não é uma preocupação que eu tenho dos altos dos meus 50 anos. Marco Aurélio Rodrigues tá mandando aqui um boa noite. Esse daí também não tem cabelo nenhum. O Beto tá rachando o bico aqui. Ele falou assim, fã ou hater, né? Pra poder fazer. Pergunto pro Rangel se ele lembra qual era o sabor da sopa do último triatlon que ele fez. Aí tem quem tomou sopa foi só o Ricardo Timano. O Renan Buca mandando aquele boa noite aqui. Só de olhar o Rangel falar já dá canseira da corrida dele. Não tem como, né? O pessoal esses dias achou ruim só porque eu corri uma maratona pro treino. Foi no tempo ideal, galera. Qual o tempo? Falei. Foi 2h58 no treino. O André tá mandando aqui pra gente. Quanto mais corridas, menos gente com depressão, ansiedade e outras doenças, né? Menos consumo de medicamentos, pessoas saudáveis, significa menos gente em hospitais e postos de saúde. Isso é uma coisa também que a galera, cada dia que passa, tá virando uma rotina, né? Querer cuidar mais. Não sei se foi só por conta que a pandemia trouxe, mas a gente percebe isso. Mesmo aquela galera que não corre ainda, mas uma caminhada já faz, uma alimentação mais, já muda esse ambiente. E principalmente, assim, a pessoa vive, né? Sim. Porque ela fica presa, né? E as pessoas passaram a viver. Elas passaram a cuidar da saúde. A gente está do lado agora de uma geração que quer cuidar da saúde. Desde os mais novos, da galera aí dos seus 50 a mais, tá todo mundo cuidando da saúde. A tecnologia, vamos dizer assim, de remédios ou suplementos, enfim, evoluiu demais e as pessoas estão fazendo uso disso e cuidando da saúde, entendeu? Eu acho que é um momento que acho que não tem mais volta. Você pensar que dificilmente você convive num lugar que uma pessoa fuma. Sim. Teoricamente, hoje, eu não tenho no meu convívio uma pessoa que fume, entendeu? Tá acabando. Vou dizer assim, vai acabar dos que bebem, entendeu? E aí, o grande hoje do meu convívio é das pessoas que acordam de madrugada para treinar. E isso você acaba se cercando de pessoas que cultuam a saúde. Então, seu mundo vai mudando. E ele só vai crescendo cada vez mais, porque as pessoas vão trazendo outras pessoas. Do mesmo jeito que entram novos alunos na assessoria, entram novos alunos na sua vida, novas amizades, novos conhecidos, novos parceiros, aonde você vai disseminar a sua cultura saudável. Ô Rangel, como que é uma rotina de um triatleta hoje? Eu sei que você tem a sua assessoria e tem a galera que está junto com você, não sei o número de pessoas que estão juntos aí para poder fazer. Cada uma tem a sua... um vai fazer realmente para poder fazer as provas de 5, outras de 10, triatleta, tudo mais. Qual que é a rotina de treino, alimentação, suplementação? Como que funciona? É uma rotina, vamos dizer assim, não digo que é extenuante, principalmente para aqueles que estão começando, sim, tá? O cara tem que ter disciplina, né? Vamos lá, colocar aí. Quem está começando vai fazer aí uns 6 treinos na semana, treinar 2 vezes cada modalidade, vamos colocar aí umas 6, 7, 8 horas na semana de treino, que é, assim, o mínimo, assim, quando tem uma semana bem treinada. Encaixa muito bem na rotina da pessoa. O triatlon ajuda a pessoa a se organizar. Sim. Por quê? Porque ele tem que cuidar da família, ou cuidar dos estudos, cuidar da vida profissional,
E também praticar mais 3 atividades físicas, quando não mais uma musculação, mais uma, vamos dizer assim, massagem, essas coisas para aguentar o dia a dia. Então, ele vira uma pessoa disciplinada, e isso daí ele vai levar para a vida. Então, vamos dizer assim, a pessoa que treina todo dia até sente falta. A gente, vamos dizer que o triatlon organiza a vida das pessoas. Muitas vezes a gente coloca que o triatlon não é um esporte, é um estilo de vida, entendeu? E a hora que o cara parte para triatlons de longa distância, aumenta a organização, porque a demanda de treinos é 20 horas na semana, o cara precisa ter mais tempo de descanso, o tempo que ele trabalha, todos os alunos que estão comigo, ninguém é atleta profissional, todos eles têm as suas atividades profissionais, então ele tem que aí se dividir o dia a dia entre trabalho e esporte. E conseguem fazer de uma maneira satisfatória, assim. Hoje, de maneira online, você tem atletas em todos os lugares, né? Sim, As sim, pessoas que participam de várias provas, várias corridas. sim. Como que funciona essa conexão entre vocês, né? Em relação aos números, os resultados, o acompanhamento em relação às provas, os treinos? Tá. A gente trabalha com uma plataforma, né, de treinamento, onde eles recebem os seus treinos em um aplicativo, né? Esses treinos vão direto para o relógio ou para um aplicativo de celular, e ele consegue executar isso lá. Depois que ele executa esse treino volta para o aplicativo e chega para a gente em forma de números, né? A velocidade que a pessoa correu, a frequência cardíaca que estava, a intensidade, a distância, e a gente consegue avaliar esses números e dali para frente dar um norte, mudando os limiares, alterando as zonas de treino e evoluindo as pessoas para os seus objetivos. Eu quero melhorar meus 10 quilômetros, ou quero correr uma maratona. A mesma coisa, melhorar o meu pedal, entendeu? Participar de uma prova de longa distância. Então, com esses números que a gente vai recebendo dos atletas, a gente vai conseguindo mudar os seus limiares, mudar as distâncias que eles treinam para poder chegar nos objetivos. E como você consegue falar não? Porque às vezes o atleta tá lá nos 5 e aí ele já fala assim, a próxima eu vou correr os 10. E você sabe que talvez não vai dar certo, não é o momento ainda, mas como que você segura esse atleta? Eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho fama de bravo, né? Eu tenho a fama de ser bravo, rigoroso, mas não é. Quem me conhece sabe que eu não sou. Mas a gente fala não, a gente explica. Para falar não, você coloca os dois lados e pesa. Será que vale a pena, tanto a pena, você assumir um risco tão grande nesse momento? Entendeu? É sempre assim que a gente coloca, mostra os dois lados. Pô, você quer tanto isso, mas se você não conseguir agora, o tempo que você vai perder para poder tentar de novo é muito maior se você passar por todo o caminho para chegar lá da maneira mais correta. Então a gente sempre coloca os prós e os contras e mostra para ele, o caminho correto é esse. Se você quiser encurtar, paga-se um preço. Ô, Rangel, nessa sua trajetória aí, principalmente em relação aos treinos, você acompanhou muita gente chegando e surgindo. Uhum. E a galera participando das provas, competindo. Como que é isso para você, né? Saber que a pessoa ela chegou zerada para você, querendo aprender a correr, como que corre, como que participa, e hoje você vê ela começando no 5 e tal, já disputando, por exemplo, um triatlon e com a sua marca, levando o RR pro Brasil e pro mundo aí. Me emociona muito mais do que eu concluir uma prova. Ver meus alunos terminando a prova, eu sinto sempre o caso da Maria. A Maria chegou na assessoria, caminhando, em 1 ano ela fez a Spacity, uma meia maratona, entendeu? Então, começou do nada, uma pessoa que corria 1 minuto e caminhava 5, em 1 ano fez uma maratona. Putz, é um super case de sucesso, assim, que eu acho super relevante. Diversos alunos que estão começando no triatlon, que almejam chegar no Ironman. Você vê a dedicação dele, a pedrinha, todo dia que está construindo aquela casa ali, o cara fez uma prova menor, supera algum outro desafio,
põe uma maratona no meio do caminho para melhorar a corrida, é uma prova de ciclismo que vai melhorar o ciclismo, ou uma travessia de natação que vai melhorar a natação. Todo mundo vai buscando os desafios individuais para cada uma das modalidades, para num conjunto depois chegar num triatlon de longa distância. Então, eles usam diversos subterfúgios para chegar num denominador comum, que seria um triatlon de longa distância. Então, isso é muito gratificante, porque a gente vê neles a vontade de atingir um objetivo e eles não contornam, eles estão sempre se direcionando para aquilo lá. Você falou que no início, né, você começou esse pontapé inicial foi em relação ao peso. Isso, né? isso. E a gente percebe que hoje em dia a gente está num mundo aí de canetinhas. Eu, por exemplo, passei por uma cirurgia, né? Eu cheguei agora com menos 57 quilos, que talvez seja um atleta que pesa 57 quilos, alguma coisa nesse sentido. Pesa muito mais peso que alguns alunos meus. Do que outros alunos. E a gente percebe que tem esse gatilho da pessoa realmente ir por conta da perda de peso, e de ela continuar depois por conta disso mesmo, dessa qualidade de vida. E ao mesmo tempo, a gente vê aquelas pessoas que infelizmente pararam. As pessoas que não se acostumaram, não quiseram isso, alguma coisa nesse sentido. Não é normal, cada um tem Também, lógico, sua vida, tá tudo opção. certo em relação para poder fazer isso. E aí, muita gente também machuca. No tempo que você tem como atleta, como triatleta, você deixou de participar de provas de uma lesão que você teve? Você já teve alguma lesão grave, alguma lesão séria? Algum dos seus alunos já tiveram alguma lesão que tirou de uma prova importante, uma coisa bacana que você queria e você chegou a ficar de fora? Eu nunca deixei de competir uma prova por lesão. Eu já tive lesões. Eu vou até explicar. Eu tive uma lesão que me deixou sem treinar durante 3 meses jogando futebol, que não era um esporte que eu pratiquei mais na adolescência, e eu fui completar um time, sou muito ruim de bola, e acabei me machucando. Então é uma aventura que eu não pratico mais, e me tirou do esporte que eu praticava, que eu mais gosto, que era o triatlon. Não pude fazer durante 3 meses aí, mas nunca perdi uma competição. A gente tem agora, até o final de semana, uma aluna nossa, a Jaque, teve uma lesão que não pôde participar da prova de ciclismo que teve final de semana passado em Cunha. Entendeu? Isso acontece. É o que eu falo, o que eu estou explicando para os alunos que vão participar da maratona, Segura Alta Marathon no final de semana. A gente está... Essa semana é muito importante, a semana que passou e essa semana. Por quê? Porque agora a quantidade de treinos diminui, a pessoa começa a se sentir descansada e rápida, porque ele vinha com muito tempo cansado, então ele não conseguia mais pôr intensidade, ele estava com um endurance bom. Agora está diminuindo a quantidade de treino, ele está tendo uns treinos de intensidade, ele está se sentindo mais rápido, mais leve, e eu falo, é agora que o menos é mais, você vai segurar, porque se você forçar, teu corpo está no limite, por mais que você está descansado, você forçou ele durante muito tempo, então ele está no limite. Agora você segura para entregar tudo na prova. Então, esse momento é o mais difícil, né? Você controlar o ânimo da pessoa, aí uma semana antes, 10 dias antes, até a prova que tá aí para... E fora a ansiedade, né? Sim, a ansiedade e o cara quer se provar. Não, eu tô bem. Aí ele tá bem, tá forte, e aí quer testar. Essa é a hora que o cara quer testar, eu tô rápido, é onde machuca. Tá muito bacana o nosso bate-papo aqui. Para você que tá assistindo, quer mandar um recadinho pro Rangel, manda agora aí, é só você se inscrever no canal, tá? Se inscreva, ative as notificações, já troca uma ideia com a gente. Show, agradecer aqui a galera da Go Hit, que é a academia que eu tô treinando. Para você que quer fazer não só um esporte, né? Para você que quer fazer uma musculação, pode ser apenas para poder sair do sedentarismo, ou talvez uma atividade física com um pouco mais de, vamos dizer assim, de tchan. Entre em contato com a Go Hit, faça uma aula experimental. Você pode fazer jiu-jitsu, você pode fazer muay thai e você pode fazer também, é claro, a musculação. Entrando em contato com eles, você já marca essa sua agenda, já agenda essa sua hora, né? Essa sua aula experimental, e você de alta performance, ou até mesmo para poder sair do sedentarismo, já vai dar aí um pontapé inicial. Agradecer ao Márcio Óculos, nosso grande parceiro. Para você que passou pelo oftalmologista, tá com a sua receita, precisa de uma lente bacana, com qualidade, né? Com aquele grau específico, especial, e também com uma armação
relação bem legal, entre em contato com o Márcio Óculos. Uma coisa bacana também que se encontra lá modelos de óculos de sol, sensacional, aquele precinho especial, parcelamento para você. Dê uma passadinha nas redes sociais, Márcio Óculos no Instagram. Agradecer a Automatize Segue, nossa grande parceira também. Você sabe que hoje para indústrias, para sua casa, uma casa segura, com automação e com segurança é fundamental. A Automatize tem tudo que você precisa, inclusive para casa inteligente, né? Então entre em contato, o Jefferson vai estar com a gente agora em maio, falando um pouquinho sobre tudo que ele tem, os produtos e serviços que a Automatize tem para você. Um dos parceiros também que a gente tem em relação às provas que o Rangel faz é Acrílico Rio Preto. Mandar um abraço pro nosso querido Paulo, né, que tá sempre junto com a gente. É palmeirense, mas fazer o quê? Não tem muito o que fazer, né? Mas ele tá junto, inclusive, troféu, você que precisa de um acrílico, o nosso LED novo, hoje a gente fez a troca já com o logo novo, agora a marca registrada do Noir, né? Então precisava ter um logo novo e já tá lindo, daqui a pouco a gente vai fazer uma foto e você vai conhecer. Entra em contato com o Acrílico Rio Preto, tudo que você pensar que existe, a Acrílico faz para você, inclusive peças 3D também. A Marine Calçados e Acessórios. A Mariner, gente, só para você ter uma ideia, são 2 lojas em Rio Preto. A Mariner você tem ali na Constituição com a Independência e tem dentro do posto Monte Carlo, lá no aeroporto. 2 lojas completas, lá você encontra também, inclusive para você que está fazendo treino, tem tênis especial para você poder correr. Então já entra em contato para você que quer já se inscrever em provas, quer praticar esporte, quer fazer a sua caminhada, entra em contato com a Mariner Rio Preto no Instagram, 2 lojas climatizadas com estacionamento para você, produtos de qualidade absoluta. Azevedo Contabilidade, nossa grande parceira aqui do Noir também, você sabe que já está chegando a hora de você fazer o seu imposto de renda e com a Azevedo você faz sem dor de cabeça, inclusive com os tributos e tudo mais que vai acontecer esse ano, tire as suas dúvidas, entre em contato, faça a sua consultoria com a Azevedo Contabilidade. Agradecer a Barone Transportes, a melhor transportadora que tem, com a logística ideal para sua empresa e o mais bacana, né? A agilidade que você precisa e todos os serviços com seguros. Sem dor de cabeça para você, Barone Transportes por aqui também. E mandar um abraço, não sei se quem faz triatlon come farofa, mas você vai receber um kit da farofa da Nega, Opa. que é o melhor acompanhamento do Brasil, daqui a pouquinho, 5 sabores, tá? Tem a tradicional, picante, você vai encontrar de banana, limão e a caipira. Farofa da Nega, nos melhores estabelecimentos, você compra também pelo Mercado Livre, Shopee, tudo que você quiser, e também pelo site, farofadanega.com.br, junto com a gente por aqui também. Temos aqui um abraço pra galera que tá no chat junto com a gente, a Eliane mandando aqui, ó, não toca no assunto de lesão não, pelo amor de Deus, provavelmente ela levou, né? O Caio tá mandando aqui, Rangel vai chorar domingo vendo seus alunos concluindo a prova? Provavelmente. Fato. Né? A Barbosa tá aqui, o triatlo me ensinou a ter organização e foco. Graziele Costa, um beijo para você, a gente falou de você aqui antes de começar. Os alunos desafiando o treinador na semana de prova, já colocando pilha, né? Será que ajusta o pessoal ou não? O Ítalo tá aqui, ó, perfeito essa relação esporte e saúde no contexto atual da nossa sociedade. O ambiente molda, né, o seu comportamento. E o Caio tá mandando aqui, explica para os espectadores aqui, ávidos por conhecimento, como cair com classe durante uma corrida e continuar correndo depois disso. Só eu sei fazer isso, Caio. Tem uns alunos que andam tentando derrubar o professor, mas tudo bem. Quem mais aqui? O Marco Aurélio tá mandando um abraço também. A Barbosa.rp tá falando, Rangel é inspiração, uma honra fazer parte dessa equipe, né? E quem mais se mandou um alôzinho também aqui? A Grazi tá falando, né? Em 1 ano eu emagreci 15 quilos, dieta e treinando com a RR, né? Que legal, um abraço. E o Enio tá aqui, o chefe fica bem emotivo no dia da prova. Isso aí a gente já acompanha e vê como que funciona. Hoje em dia existe também uma rivalidade entre os atletas no mundo da corrida, como que funciona isso? Nem só de amigos vivem uma prova. É muito mais saudável Sim. que outros esportes. A rivalidade é muito mais resenha, que é aquela resenha pós-prova, as pessoas brincam, do que uma rivalidade de inimizade. Isso, principalmente dentro da própria assessoria, não existe. E tem pessoas que alimentam isso. A gente sempre procura não alimentar, porque o esporte não é isso, né? O esporte não é rivalidade. Porque depende somente de cada uma das pessoas e todo mundo tem o seu esforço, todo mundo tem a sua dedicação. Uns vão melhores, outros não. Depende muito do momento. Então, acho que
o esporte em si acaba ensinando que a rivalidade não é o melhor caminho. O Marco tinha mandado aqui pra gente que é o seguinte, ele não sabe se o esporte trouxe mais disciplina ou amizade pra ele, né? Os Porque- dois. que os isso dois. é- Esse daí, ele sabe fazer amizade. A gente percebe também que hoje em dia, aquela pessoa que corria por diversão, participava, pegava uma medalhinha, hoje está disputando provas em todos os lugares e conseguindo números, né? Incríveis e fazendo disso uma profissão até. Você tem visto o crescimento dos profissionais também em relação a isso ou só essa base dos amadores que chegaram para poder sair do sedentarismo e a qualidade de vida? Não cresce na mesma proporção, só que a gente está tendo diversos novos atletas que estão despontando no mundo do esporte, tanto no Brasil quanto no mundo. Os recordes estão sendo quebrados, foi aí bater o recorde europeu dos 10 quilômetros, chegaram próximo do recorde mundial de 21 quilômetros, e atletas novos de 19 anos quebrando o recorde de diversos anos. Então, sim, existe sim uma evolução na metodologia de treinamento e nos atletas estão atingindo o ápice muito mais novos, né? Em esportes de endurance, o que é mais difícil. Sim, então eu creio que está trazendo sim uma evolução e uma renovação nos atletas aí no Brasil e no mundo. Tem uma pergunta aqui sobre a RR, e ao mesmo tempo eu já dou uma implementar e faço também aqui. Como que nasceu a RR? Você já tinha falado, né, no início aqui. Qual que é o diferencial em relação àquilo que você oferece, em relação aos treinos, né? E se qualquer pessoa pode entrar para assessoria. Sim, então, qualquer pessoa pode entrar para assessoria. A gente tem ali o Instagram, tudo, pode fazer contato por lá que a gente atende. O diferencial é a gente dar uma atenção individualizada para os alunos. Todos eles têm o seu treino individualizado. A gente procura analisar cada caso, analisar os objetivos do aluno, analisar o estágio que ele está de treinamento, para aí sim começar a desenvolver toda uma base e crescer com ele direcionado para o objetivo dele, né? Isso vamos dizer assim, é o nosso diferencial. A gente não trata todo mundo com o mesmo tipo de treino. E nem como número, né? Pelo que eu Nem como percebi, número. porque cada um tem uma a gente atenção acaba específica. tem uma atenção específica até. Tem diversos tipos de plano, tem as pessoas que vamos dizer assim, que tem lá um plano que exige lá uma atenção especial, tudo, mas são todos muito bem. A gente tem outros profissionais também que trabalham com a gente, que atende os alunos. A gente está em 5 pessoas trabalhando na RR hoje. E aquela pergunta de milhões, que todo mundo está querendo, provavelmente você que está assistindo quer saber. Eu daria conta de fazer um... Lógico. Aliás, Hamilton, você já me escapou algumas vezes. Está na hora de você encarar essa. Será que eu dou conta de fazer isso? Dá Eu tenho um conta, medo, dá velho. conta. Não, mas Não, vai. a gente- Agora com 57 quilos a menos, né? já Na descida eu vou rolando. Dividiu, Hamilton. Você já dividiu. No NPC você estava bem diferente ainda na última vez. Você sabe que isso é uma coisa que a gente percebe muito, inclusive, quando a gente estava no ambiente, né? E, pô, tenho 34 anos de rádio, o rádio eu tô trancado dentro do rádio. Uhum. Tô vivendo há 4 anos essa questão aqui também do vídeo. E só que eu fui procurar melhorar minha saúde por conta realmente de doenças. Uma diabetes que eu tinha, uma pressão alta que eu tinha e muito mais. Mas eu confesso para você que muitas vezes, inclusive vendo as fotos do antes e do depois que eu tenho aqui, eu me sentia muito fora do ambiente Do ali, contexto. né? Porque, pô, tá todo mundo, tudo bem que eu não vou correr, eu tô ali para poder apresentar a prova. Da sua saúde. Mas assim, quando eu tô lá apresentando a prova e tal, eu vejo todo mundo correndo, motivado e tal, e eu no meio, eu falava, cara, eu tô meio perdido no meio disso aqui. Porque na hora que acabar isso aqui, eu vou embora, né, e a galera vai ficar aqui treinando e tal, e eu percebia isso. E eu via gente que entrou ali como staff e de repente parou de trabalhar e começou a participar das provas. Então, provavelmente alguma coisa encantou essa pessoa para ela poder estar participando, né?
E isso é uma coisa que realmente, assim, a gente percebe de quem tá pro lado de fora que contagia, principalmente quem acompanha os bastidores, né? A gente chega antes da prova acontecer. Se a prova tem 5 horas da manhã largada, a gente chega às 4. Então a gente acompanha a preparação, o corre, para ficar tudo beleza, para que dê tudo certo. E aí isso vai te deixando meio assim, pô, eu quero participar disso. Eu quero um dia chegar e concluir. E muitas vezes, cara, partes que me emocionam, a gente sabe que tem os PCDs que participam da prova, que são A gente tá sensacionais. aí agora nessa prova com mais de 50 PCDs inscritos. E eu me lembro que eu até, na época, como o cara era meu amigo, eu pude brincar com ele, porque ele brinca comigo também, mas era uma corrida que tinha, era 7, 14, 21, não lembro quanto que era. Uhum, E o cara quis fazer o de 21, o cara dava 3 do meu tamanho. uhum. Pô, eu tinha que esperar o cara chegar pra terminar a prova, de falar, né? Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, porque você não disputou uma... Ele falou assim, cara, eu precisava participar disso aqui. E aí ele me falou uma coisa, que depois eu vi que essa frase já existe. O último a cruzar a linha de chegada é o primeiro daqueles que não tentaram. E eu falei, cara, que sensacional isso, porque eu não tinha visto por esse ângulo, né? Mas é aquela coisa assim, não era para ele ganhar a prova, era para ele ganhar aquilo que limitava ele. E isso é uma coisa que mexe muito com o psicológico da pessoa. É que nem os alunos falarem, domingo vai ser um dia difícil para mim, porque eu vou estar trabalhando e a gente está lá com 110 alunos fazendo a prova, diversos que estão fazendo a primeira maratona. Eu sou extremamente emotivo também, me emociono com cada detalhe, com cada coisa que acontece com eles. Eles nem sabem, às vezes eu vendo o treino deles, eu me emociono em casa de ver eles terem passado por aquele desafio ou passado por aquele final daquela semana mais puxado de treino. Até admiro você de trabalhar com isso e tá sempre vendo a emoção das pessoas Sim. nas chegadas. Eu sei que também deve ser super difícil o seu papel aí, como você estava colocando. É complicado porque emociona, o esporte emociona, né? Você vê desde criança, os PCDs emocionam. Eu sempre falo que a gente viu a emoção numa das coisas que a gente faz, que tem um PCD, que a pessoa teve a opção de correr vendado para ter a mesma sensação que a pessoa tem de deficiência visual, a pessoa chegou extremamente em lágrimas, não conseguia conter o choro demais, de tão emocionante que foi. A gente tem aí o Caio, ele foi uma perna solidária, né, numa prova que teve agora, que passou, levando a pessoa a um cadeirante para correr, entendeu? Então, a gente tem várias nuances que emocionam dentro do esporte, né? Essa parte da inclusão, ela é incrível, cara, porque realmente, assim, a pessoa, ela... Não é que ela seja um atleta especial, né? Ela é excepcional naquilo que ela faz, né? Sim. De ela tá ali, tá junto participando. Ô Rangel, sobre a prova agora, né? Próximo domingo acontece aí essa maratona incrível. A gente sabe que a galera já estava se preparando desde quando foi lançada. Como que foi o ok da prova? Vamos fazer, é um desafio fazer uma prova desse tamanho, né? Fazer para que a gente possa... Tá, não só o pessoal de Rio Preto, mas a galera de fora que vem para participar. E como é que tá tudo preparado? Como é que estão as coisas? Como é que tá o andamento dessa maratona da Seguralta? Tá. O ok foi, vamos dizer assim, o Gustavo lá, um dos CEOs da Seguralta. A gente já tinha feito diversas provas. A gente já fez uma maratona aqui em Rio Preto em, acho que 2017, creio eu. Que foi só que uma maratona de revezamento, percurso de voltas, tudo. Ele chegou no mim, Rangel, pra a gente fazer como Seguralta um novo evento só se for uma maratona. Isso daí tava com a gente, e agora passou a pandemia, passou esse período tudo, eu falei, chefe, tá na hora. Encara, ele falou assim, vamos pra cima disso. Então a gente tá aí, posso colocar aqui até um spoiler aí, que vão ser 3. São 3 anos aí, pelo menos, garantidos de maratona que a gente vai executar. A gente vai ter até outro spoiler lá no dia que a gente estiver presente, vai poder garantir 30% de desconto para a prova do ano que vem, quem estiver presente no evento no domingo. Show. Então, tá tudo preparado, todos os itens estão chegando, os itens dos kits estão chegando,
todas as contratações acabaram sendo feitas. A gente vai ter o show da Mila ali ao final dos 8, 10 quilômetros. Então, está tudo sendo muito bem preparado para recepcionar os atletas e as assessorias no final de semana. A entrega de kit, a gente vai ter uma palestra espetacular no sábado, no Shopping Guatá, do Rodrigo Renes, um especialista em tênis. Esse daí o pessoal nem está sabendo, a gente nem divulgou ainda, estou contando aqui em primeira mão. Foi autorizada a palestra dele lá, então a gente vai colocar uma palestra 4 horas da tarde lá no Shopping Guatemi com o Rodrigo Renes para tirar todas as dúvidas sobre tênis, esse mercado espetacular. Vai ser sensacional. Ó, a Eni tá mandando aqui pra gente o atendimento individualizado, adequado para todos os critérios, incluindo lesões, provas e metas pessoais, né? A RR é diferenciada, o Vinícius mandando um abraço aqui também. Só pra gente fechar aqui os nossos parceiros e patrocinadores, mandar um abraço aqui pra galera da Sushi Rio Preto, junto com a gente por aqui também. Também mandar um abraço pro Mercadão Agropet, você sabe que com preço bom ninguém compete, 7 lojas, o melhor pro seu animalzinho e principalmente pro atacado e varejo, tá? Mercadão Agropet tem lojas em Rio Preto, tem no Shopping Cidade Norte, você vai encontrar também em Cedral, Badibacite e na cidade de Ibirá. Comunicaled.com.br é aquela comunicação em LEDs dentro de condomínio, é isso mesmo, já pensou a sua marca exposta dentro dos condomínios com planos especiais? Entre em contato que com certeza você vai fazer o melhor negócio. Fale com o nosso querido Denis. O Evandro Tatu, nosso grande parceiro, logo com a gente por aqui também, trocando uma ideia. Para você que quer, inclusive você que vai participar de prova, quer tatuar a sua marca, né? Ou tudo que você quiser em relação às provas que você vai, a gente percebe o cara que vai participar do Iron, ele gosta de fazer a tatuagem. E aquela marca especial, uma homenagem para quem você ama, entre em contato com o nosso querido Evandro Tatu. Aquele abraço especial para o Rogério Simão, nosso arte finalista. Deus abençoe você sempre. A Líder FM 98.3, junto por aqui também no Ar com a Milton Trevisan. Rangel, para a gente fechar aqui, as perguntinhas e o nosso bate-pronto. A gente está falando, se alguém quiser começar do zero, o que você recomenda para essa pessoa que vai assistir o nosso podcast aqui hoje? Começar. Eu recomendo Só começar. começa. Só começa. Você vai ser bem recebida, tanto na minha assessoria quanto em outras assessorias, mas começa. Se der essa chance de tentar, você vai se sentir outra pessoa, assim, vamos colocar aí, em 3 meses a pessoa que tem força de vontade já está correndo. Uma palavra que define o triatlon para você. Estilo de vida. A prova mais difícil que você já teve na sua vida. Um Ironman. Tem alguma música que você ouve para você treinar, assim, uma música que te motiva? Hoje eu escuto muito louvor católico e isso me motiva e me emociona, assim, me acompanha várias vezes. Tem um pessoal que tem uma preferência, assim, de treinar de manhã ou à noite? Tem. A gente trabalha, a nossa assessoria trabalha muito só pela manhã. E hoje eu fui procurado, essa semana eu fui procurado por 3 pessoas que estavam procurando assessorias que treinam à noite. Então a gente tem todo o público que treina de manhã à noite. Por incrível que pareça, apesar de eu treinar só pela manhã, meus melhores desempenhos foram treinando no fim do dia. Tem um erro que todo iniciante comete? Sim, comprar o tênis errado. Isso aí é o maior, né, que faz. O que vem primeiro, a motivação ou a ação? Eu acho que é a ação. Desistir ou diminuir o ritmo? Diminuir o ritmo. Sempre. E quem é o Rangel fora do esporte? Paizão. Um bom marido, pelo menos eu tento, mas ser pai hoje, para mim, é uma das coisas que eu mais gosto. E você... Emociona. É o que eu ia te falar agora, e você emociona muito, né? Cara, queria primeiro, antes de tudo, assim, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu fizesse? Você acertou todos os lados, meu amigo. Olha, eu acho que... Isso porque eu falei pra ele, me manda os tópicos. Pra mim, ele não mandou, né? Tá aqui. Não tem. Mas foi um bate-papo bacana. Cara, queria agradecer, primeiro, assim, parabenizar você pela sua trajetória. Primeiro, pela decisão, né? De mudar de vida, de ter uma qualidade de vida. Pela trajetória que você construiu, todas as provas que você já foi, em todos os países que você já foi, todas as dificuldades. A gente sabe que cada prova ela tem a sua especificidade, tudo aquilo que muda, né? Que traz um conhecimento.
principalmente poder compartilhar isso em relação à RR. A gente vê o crescimento, a gente vê as fotos, acompanha a galera. Eu acompanhava muito nosso querido Shimana, que estava sempre junto. Espetacular, Todo o rei o pessoal. da resenha. É sensacional, incrível. Papai do ano, né? Papai do ano, é Papai isso do aí. ano. E a gente percebe onde a gente vai, a galerinha tá com a RR lá pô, poder te conhecer, poder ter trabalhado com você já, poder trabalhar de novo agora, Final de domingo. semana, né? Vamos estar Tamo junto aqui. E, cara, principalmente assim, o que você vem fazendo em relação ao esporte, né? Aquilo que você faz, não só em relação à assessoria, o que a SBR faz também, essa parceria muito bacana que vocês têm. Mandar um abraço pro nosso querido Paquinha também, toda a galera, Eu tava com toda ele a agora. equipe. Rodrigão já ajeitando tudo para a prova. E, cara, desejar só sucesso, cada vez mais saúde, sabedoria. Amém, obrigado. E os choros que você tem, as emoções que você tenha cada vez mais, porque isso mostra que realmente o trabalho que você está fazendo, essa coisa que você plantou está tendo resultado e está muito bacana. Tá. É espetacular. O que eu falei, esse final de semana vai ser um final de semana difícil de emoção com os alunos, porque eu vou estar lá atendendo os meus clientes, aí tem 3.000 clientes, mas Sim. estamos lá com 110 alunos, que todo mundo encarando o seu desafio. A gente fica muito feliz de a prova ter atingido esse sucesso. A gente fica muito feliz pelos alunos que estão, todos eles felizes em fazer. Feliz de estar aqui, Hamilton, ter você, as suas palavras aí, de ter colocado muito bem as questões, e tô te esperando na assessoria para treinar. Vamos lá, A gente vamos lá. vai começar. Tem uma camiseta estrangeira lá? Tem. Eu falei, tinha que ter trazido, serviu muito bem, não é extra G não, serve menor. Ó, o Vinícius tá mandando um abraço aqui. O Gilmar Santos, o chefe é brabo, tá mandando aquele alôzinho. Marco Aurélio tá aqui, estou precisando de um tatuador. E o André, pô, que papo legal, saudável, parabéns pra vocês aí. Cara, pra você que assistiu o podcast, pra você que acompanhou ao vivo, muito obrigado pela sua audiência, pra você que vai acompanhar os cortes a partir de amanhã, vai maratonar durante essa semana também, pra você tirar as dúvidas, conhecer um pouquinho mais sobre a vida do Rangel, tudo aquilo que acontece no meio da RR. Muito obrigado pela sua audiência. Aproveita aqui e mande beijos e abraços pra quem você quiser. Queria mandar um beijo lá pro meu filho, que já deve ter dormido, pra minha esposa, que tava lá assistindo, pra galera da assessoria aí que tá resenhando. Eu sei que amanhã no treino vai ser muita resenha, muita falação. Isso o importante é isso, É isso a aí. resenha. Pô, isso aqui vale. Se você não segue ainda, vai lá, tem as redes sociais do Rangel, @RangelRodriguesTri, tá bom? Pra você já conhecer. Lá também tem um link onde você encontra tudo e mais um pouco sobre a RR. Já aproveita para você já trocar uma ideia com ele, já ver essa possibilidade de você já começar. Estamos aí já em abril, dá para 2026 você já mudar a sua vida também através do esporte. Um abraço a toda a galera da RR, pessoal da SBR, todo o pessoal que está acompanhando a gente, nossa audiência aqui, família Filmix. Próxima segunda-feira, Fábio Pantaleão, o Dr. Fábio vai estar com a gente por aqui para falar também sobre emagrecimento, muita coisa legal. Conto com a sua audiência, que Deus abençoe sua semana, que tenhamos um mês de abril abençoado, cheio de coisas boas, sucesso na prova, sucesso Amém, em Boston, obrigado. e tamo junto aqui sempre. Amém, obrigado, Hamilton. Valeu, Prazer pessoal. participar. Um abraço, fica com Deus.